Qual a conduta a ser tomada com as pessoas do grupo de risco? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar sobre uma polêmica relacionada ao Covid-19. Que conduta que eu vou tomar com os trabalhadores que são classificados como grupo de risco? Será que eu vou mandar eles para casa? Será que eles vão trabalhar home office? Ou o que eles devem fazer? Tá? Ou qual a conduta a empresa deve tomar com esses trabalhadores? Eu realmente sou obrigado a colocar esse trabalhador para ficar na casa dele ou não? Ou eu posso deixá-lo trabalhando? Ok? Mas antes da gente responder essa dúvida, não se esqueça, deixa o teu like, curta, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. Estamos com uma série de vídeos relacionados à prevenção ao Covid-19 e hoje nós vamos falar sobre o grupo de risco. Gostaria também de pedir um pouco de paciência, que hoje eu estou num cenário meio diferente. Hoje a gente está falando de um hotel, estou em outra cidade aqui prestando serviço para um cliente e a gente vai ter que gravar aqui no hotel. Essa semana aqui as filmagens vai ser com esse cenário, tá? Então peço um pouco de compreensão dos colegas. Mas vamos lá. E aí, o que fazer com o trabalhador do grupo de risco do Covid-19? Vamos ver o que a Portaria Conjunta número 20 nos fala. A Portaria Conjunta ela fala o seguinte, no item 6, relacionados ao grupo de risco. Os trabalhadores com 60 anos ou mais, ou que apresentem condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da Covid-19, de acordo com o subitem 2.11.1, devem receber atenção especial, priorizando-se sua permanência na residência, em teletrabalho ou trabalho remoto, ou ainda em atividade ou local que reduza o contato com outros trabalhadores e o público quando possível. Então aqui, esse item 6 aqui do plano de contingência, ele é dividido em algumas etapas. Primeiro, definição de grupo de risco. Então ele trouxe aqui pra gente, o que é o grupo de risco? São os trabalhadores com 60 anos ou mais, tá? Então o seu trabalhador tem mais de 60 anos, automaticamente ele já é classificado como um grupo de risco. Porém, o grupo de risco são aqueles também listados, que possuem as doenças, listadas no item 2.11.1. E quais são essas doenças, ok? Esse item 2.11.1 ele fala assim, são consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações ao Covid. Quais são as doenças que são classificadas como grupo de risco? São as doenças que, se o trabalhador adquirir o Covid-19, essa doença pode complicar a situação do trabalhador. Ou seja, o trabalhador que está com Covid-19 e tem essa doença já pré-existente, ele vai potencializar, digamos assim, entre aspas, né, o Covid, ou seja, ele está atuando às vezes no mesmo órgão-alvo do Covid, ou ele vai potencializar o Covid, algo mais ou menos nesse tipo, tá? Então só para a gente entender isso daí. Então quais são essas doenças, Cardiopatias graves ou descompensadas, que seria o quê? Insuficiência cardíaca, infartos, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada, pneumopatias graves ou descompensadas, dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada e grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado 3, 4 e 5, diabéticos conforme juízo clínico e gestantes de alto risco. Se a pessoa tiver qualquer uma dessas doenças ou ser gestante de alto risco, ela vai ser classificada como grupo de risco. Então aqui, a gente viu que para ser grupo de risco eu tenho que ter mais de 60 anos ou possuir uma dessas doenças. Tiago, e aí? Como que eu sei que o trabalhador tem uma dessas doenças? Tá? Às vezes ele pode estar escondendo, ou às vezes ele está com medo de falar, ou às vezes nem ele sabe também se ele tem essa doença ou não. Nós vamos daqui a pouquinho a gente vai dar uma solução para como identificar essas doenças, ok? Agora,
que a gente precisa entender? Uma vez identificadas essas doenças, ou se a mulher é gestante de alto risco, ou se o trabalhador tem mais de 60 anos de idade, ou seja, nós identificamos que ele faz parte do grupo de risco, quais são as opções que nós podemos fazer com eles? Nós podemos deixá-los trabalhando na sua casa, tá? Seria o teletrabalho ou o trabalho remoto, ok? A gente vai mandar ele para a casa dele, ele vai trabalhar lá da casa dele. Uma outra opção seria o quê? A empresa suspender o contrato do trabalhador ou dar férias para o trabalhador, ver quais são as opções que o governo dá para o período também, porque a gente sabe que às vezes essas opções vão mudando. Eu sei que no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem a opção de fazer a suspensão do contrato de trabalho. Ou então, eu também sei que tem como, se o trabalhador é grupo de risco, encaminhar o INSS também, né, e o trabalhador ficar encostado pelo INSS pelo fato de ser grupo de risco, tá? Mas como eu falei, avalie cada caso é um caso, avalie as condições junto com o teu contador também, para ver quais são as opções de suspender o contrato de trabalho desse trabalhador, tá? Então, uma opção, suspender o contrato do trabalhador. Segunda opção, deixar o trabalhador em teletrabalho ou trabalho remoto, ok? Ou ainda, não é possível, não consigo, esse trabalhador é um trabalhador essencial, eu não consigo deixar ele trabalhando de casa, a atividade que ele faz não dá para ser por teletrabalho ou trabalho remoto, então ele tem que continuar trabalhando. Avalie também a legislação da tua região vigente, a legislação estadual e municipal da tua região. Se a legislação municipal e estadual determinar que o grupo de risco tem que ficar em casa, não tem o que fazer, tá? Mas a maioria das legislações, elas não estão trazendo a obrigatoriedade do grupo de risco ficar em casa. Eles trazem como uma opção. Inclusive, a portaria conjunta também trouxe como uma opção. Tá? Ele não é obrigatório que o grupo de risco fique em casa. É opcional que o grupo de risco fique em casa. Ok? Agora, e se o grupo de risco tiver que ficar trabalhando na empresa? Porque não é possível eu mandar esse trabalhador para trabalhar em casa. Aí ele fala o seguinte, ó. Pode sim, ó. Ele ainda põe aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Ainda em atividade ou local que reduz o contato com outros trabalhadores e o público quando possível. Então ele vai estar trabalhando dentro da empresa, mas de preferência numa atividade que vai reduzir o contato dele com outras pessoas ou o público. O público seria o quê? Clientes, fornecedores. Quem é o trabalhador do grupo de risco, tentem colocar ele numa atividade que ele não vai estar exposto a muitas pessoas também. Tá? E a gente ainda tem o subitem 6.1.1, que da portaria conjunta, que fala assim, ó. Para os trabalhadores do grupo de risco, não sendo possível a permanência na residência ou trabalho remoto, deve ser priorizado o trabalho em local arejado e higienizado a fim de cada turno de trabalho, observadas as demais medidas previstas neste anexo, no caso a portaria conjunta, tá? Então, o que acontece, pessoal? Se não é possível, tá? Eu vou tentar deixar o meu trabalhador do grupo de risco trabalhando sem contato com outras pessoas, tá? Seja funcionário, cliente ou fornecedor. Ele, de preferência, tem que trabalhar num local arejado e tem que ser feita a higienização daquele local que ele trabalha, pelo menos uma vez por dia no final do turno, para que no próximo turno ou no próximo dia ele possa pegar o ambiente higienizado também. Tá? Então essas são as condutas. Então primeiro, eu tenho que identificar se o trabalhador é grupo de risco. Segundo, se for grupo de risco, eu posso suspender o contrato desse trabalhador ou veja as opções que o teu contador te passar, que é possível fazer, ok? Ou então deixar ele trabalhando com teletrabalho ou trabalho remoto, ou se ele for trabalhar na empresa, com menos contato possível com as pessoas e trabalhar no local arejado e com higienização no final do expediente. Aí a grande dúvida também está no seguinte, Tiago, como saber se esse trabalhador é ou não é do grupo de risco? Então tem um passo a passo também, tem um protocolo que a gente tem aplicado. E isso não está na portaria conjunta. Isso aqui é algo que eu desenvolvi para os meus clientes, que eu acho que se aplica para todas as empresas também. Então, que primeiro, elabore uma autodeclaração.
faça um documentozinho lá na empresa, na sua empresa, falando assim: eu, fulano de tal, escrito CPF tal, declaro que sou do grupo de risco. Ou declaro que não sou do grupo de risco. Por quê? O grupo de risco por idade é fácil. Você olha lá nos documentos do trabalhador, a data de nascimento dele, você vê que faz uma subtração da data de hoje, você vai saber quantos anos o trabalhador tem. Se ele tem mais de 60, é grupo de risco. Se ele tem menos de 60, não é grupo de risco. Ok? Então, quanto à idade é fácil. Mas e quantas doenças? Tá? Então, você vai colocar para o trabalhador se autodeclarar. Eu, fulano de tal, me autodeclaro como grupo de risco. Aí você passa a relação das doenças, das possíveis doenças. Por quê? Porque ele precisa se autodeclarar para que a empresa possa tomar as condutas. Se a empresa não sabe que o trabalhador tem aquela doença, como é que nós vamos classificá-lo como grupo de risco? Como é que a gente vai tratar ele especial, sendo que nós não sabemos? O que não é legal é que o trabalhador fale a doença. Então isso não é legal, que ele fale a doença. Então ele não precisa falar. Ele só vai se autodeclarar. Eu sou grupo de risco. Mas ele não precisa falar que doença ele tem. Então qual a conduta que a empresa tem que tomar? É encaminhá-lo para uma avaliação médica. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo claro. Ó. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui, ó. Por exemplo, trabalhadores cardiopatas graves. Como é que eu sei que esse trabalhador tem uma cardiopatia grave? Às vezes nem ele sabe que ele tem uma cardiopatia, mas essa cardiopatia é grave? Como é que eu sei que é grave? Vamos pegar aqui um outro exemplo, ó. Pneumopatias graves, tá? Aí você pega aqui, ó, asma moderada e grave. O trabalhador tem asma, mas a asma dele é moderada ou é grave? Entenderam? Então, para isso, a gente precisa de uma avaliação médica. O médico vai identificar o quê? Se o trabalhador se autodeclarou como grupo de risco, a gente tem que mandar para o médico confirmar. O único que vai confirmar que o trabalhador é grupo de risco é o médico, ok? Então, o médico fazendo a avaliação do trabalhador, analisando o trabalhador, ele vai saber se esse trabalhador realmente é do grupo de risco ou se ele não é do grupo de risco. O médico atestou, é do grupo de risco. Esse trabalhador é grupo de risco. Aí a gente vai tomar as condutas que nós falamos aqui nos slides anteriores, ok? Porém, nós devemos estudar cada caso. Cada caso é um caso. Avalie a condição, avalie o trabalhador, avalie a importância daquele trabalhador naquele ambiente de trabalho, que dependendo, às vezes ele é crucial para a execução de um serviço, que às vezes não tem outra pessoa que faz aquele serviço além dele. Então estudem cada caso, avaliem as opções. Se for possível, converse com o advogado da empresa também, antes de tomar qualquer ação. Para quê? Para que a empresa esteja respaldada, para que a empresa esteja protegida também, ok? Então, assim, estudem cada caso. Como é que eu sei que o meu trabalhador é do grupo de risco? Primeiro, autodeclaração. Segundo, encaminhar para avaliação médica. Encaminhei, eu vou tomar a decisão, dependendo de cada caso. Dependendo, pessoal, você tem que consultar o médico que atendeu, o advogado da empresa, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, para que seja tomada uma decisão com uma base legal e respaldando o trabalhador e respaldando a empresa também. Beleza? Pessoal, gostaram desse vídeo? Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal também, tá? Então, assim, a gente está trazendo uma série de vídeos relacionados à prevenção ao Covid-19 e a gente está trazendo esses vídeos justamente para quê? Para gerar um maior conhecimento para os profissionais e melhorar na sua tomada de decisão também. Lembra que tudo que a gente fala aqui não é engessado, então você pode adaptar em cima da tua realidade, pega esse conhecimento e adapta em cima da tua realidade também. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.